Mauricião, bora mostrar Júlio Balestrin nos palcos. Bora falar de coisa boa. Antes eu vou mostrar uma imagem aqui pra galera, porque estão mandando aqui no chat. O Jorlão hoje. Mano, você tá muito Vin Diesel, velho. Pô, acho que eu vou adotar esse Você tá modelo muito aí Vin pra Diesel, ti, velho. hein? Faz a Tá pose aí, muito Jordan. Vin Diesel. Faz a pose aí. Aqui, ó. Aquela olhadinha. Você é louco, Ah, moleque. você é louco. Aldei, neguinho. Aldei. Bota o Aldei na camisa dele ali, ó. Já era, fechou. Protan já era. Já Olha o era. neguinho aí, a galera tá vendo aí agora. Igualzinho, velho. Igualzinho. Tá velho. muito parecido. Ainda mais você falando aqui, virou uma família. Aí todo mundo família. Vamos dizer que é ele, entendeu? Meio desnutrido. É. É o Só que Jordan ele sabe desnutrido. dirigir, né? É ele de TRT aí. É um que sabe dirigir. É um que outro sabe dirigir, o outro que não. Tá bom. Um ficou no piloto, outro ficou na academia. É. Boa. Vamos lá, vou colocar o confronto já final dos finalistas do Júlio, tá? Aqui pra galera assistir. Onde estás? Está acá. Pô, essa imagem aí tá Cara, muito boa, esse hein? mexicano também era bom, velho. Esse Pensa no mexicano mexicano era grande bom, do caramba, velho. Obrigado, velho. neguinho. Eu já tinha falado dele Pô, já. Maurício, Você já tinha falado dele, Tio? Top, hein? Já. Ele é muito grande, cara. Físico E bonito. uma linha de cintura bem amarrada ali. A caixa dele, as costas, muito grande. Agora, esse moleque, esse Urza aí, cara, Que linha, hein? que linha, velho. Deixa eu ajustar na tela. Nossa, como tá boa essa resolução aqui. Outra É coisa. a minha câmera. Caramba, Mauricião, você tá maluco. Nossa, eu tô demais, Renato. Tá demais. Está demais. Eu estou muito E olha lá, rolou um Kai Green Feel ali. Nossa, É, na verdade ele tentou me tirar do centro ali, mas não deu. É, mas ele é muito bom. Ele sim. teve que, ele teve que É, chegar ele pro lado. queria me tirar do lugar ali. Ele é o mas Tony Cross bombado. É o Tony Cross da maromba. O moleque tem Eu uma chamando linha ele de incrível, Tony velho. Cross toda hora, velho, mas ele ria. 22 anos, ele. 23 anos. Quem? Ele? O Urso. Que bateu o braço contigo? Tony Cross, é. Cara, eu tô ficando velho. Dois alemães aí. Na internet era só assim, Julião, devolve o 7x1, Julião, devolve o 7x1. Devolve 7x1 foi boa. Que da hora, devolve 7x1. Esse menino lembra o Ramon um pouco, não é não, Renato? Quem? O Mike? É. Lembra. Só que ele é bem menor que o Ramon. Não, ele é bem menor, isso é fato. Tô falando da estrutura, de linha. Estrutura, exata. A linha dele é absurda, velho. É uma linha muito parecida com a do Ramon, com um pouco menos de massa muscular. Sim. Posa muito, neguinho. Nossa, ele posa muito, velho. Desgraçado ganhando as poses também, viu? Só aí que ele faz uma abdução da escápula, né, Julião? Essa pose Olha, dele é olha, olha pior. a diferença do Júlio pros outros aí. Então, só que aí você vê a maturidade, a diferença da musculosidade do Júlio pros outros. Né? É o tempo de treino. É o né? tempo de treino. Tempo de treino. Os outros são bem bonitos, assim, de se ver. Mas você vê que com mais tempo de trabalho vai ficar mais agressivo ainda. Mas... Caiu meu número. Caiu o número ali. Você esquece de puxar a escápula, né, Júlio? Agora foi. Agora foi. O Renato corrigiu essa hora lá. Emoção também, né? Porra. Tava bem quente. Muito calor. O mexicano tá ali, tá? É que o Maurício, inteligentemente, ele acaba dando foco nos três Top ali. 3. Mas o mexicano, por exemplo, a gente via tudo, o mexicano também tava ali brigando Tava forte, brigando, cara. né? Nossa, que mexicano bom, velho. Obrigado pelo inteligentemente, Renato.
Trava esse duplo bíceps, Maurício, se você puder, pra gente já dar uma explicação aí pra galera, que muita gente perguntou. Gente, o Júlio não consegue fechar os braços como o Mike Summerfield fecha, por uma questão articular. Muita gente fecha os braços, fecha. Explica, Julião, por favor. Ó, observem ali, meu cotovelo esquerdo, o meu braço fecha com facilidade e o dorsal sai até mais por causa disso. No meu braço direito, a minha epicondilite, aquele é o limite da minha flexão de cotovelo. Ele trava, né, Julião? O meu cotovelo não, ouçam com precisão que eu vou dizer, ele não fecha. Eu tenho um bloqueio articular e o limite é esse. Ele trava. Ó, isso impede com que eu faça uma maior flexão. Para vocês entenderem, a minha circunferência de braço atualmente é 54 centímetros. Esses caras não têm 50 de braço. Não tem. Tá? Então, assim, se vocês forem falar, o Júlio não tem braço, me desculpa, mas nem braço eu treino há anos para poder trazer proporção para o meu físico. Então, não é falta de braço o meu problema, é falta de flexão de cotovelo. O que eu tenho para falar aqui para vocês? Levando em consideração que eu preciso melhorar esta pose, que foi o relato principal da arbitragem. Eu fui pegar o feedback com eles e o que eu preciso melhorar, né? Óbvio que minhas pernas podem melhorar mais os cortes, e isso eu vou atrás, já melhoraram muito, né? Mas agora eu vou trazer mais cortes ainda para elas, porque é questão de trabalho. Eu sabia que eu precisava de tempo. Esse campeonato foi realmente um teste para saber o que eu preciso fazer para conseguir o título, e eu com certeza consegui chegar bem próximo do objetivo. Mas o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que me arriscar e fazer um processo de raspagem, né, no cotovelo para tirar os osteófitos, que são os fatores limitantes da minha flexão de cotovelo, e assim conseguir mais flexão de cotovelo. Quanto tempo leva de recuperação? Aproximadamente 15 a 21 dias. Durante esse período também vou aproveitar para fazer a cabeça. Então vou aproveitar para colocar o resto de cabelo que me falta, porque eu vou ter que ficar parado de campeonato mesmo. E depois estou pronto para voltar para a competição novamente, tentando corrigir o que eu tenho que corrigir, que é meu lats. Então, se vocês observarem na pose de frente, Mike Summerfield ganhou exatamente por quê? Porque ele tem um dorsal. Olha, observem o dorsal do Mike Summerfield. Olhem ali, ó. Essa curvatura dele junto com o serrátil torna o físico dele mais impressionante dos três. O segundo lugar tem muito menos volume do que eu, mas a silhueta da cintura associada a esse dorsal causou uma impressão melhor do que a minha. Quem está falando de vácuo, me desculpa, o vácuo não é obrigatório na Classic Physique e não determina quem é campeão. Isso que vocês estão falando não faz sentido algum e não existe em regra. Então, por favor, parem de falar que eu perdi por causa de ausência de vácuo, porque eu também fiz vácuo e isso não tem nada a ver. Eu usando o abdômen ali, ó, contraído ou com vácuo, eu iria causar talvez uma impressão diferente, dependendo de quem fosse observar. Mas isso é uma questão de preferência, não de obrigatoriedade. Vale. Beleza. Eu vou salientar aqui também, Júlio, que o Earth, o Tony Cross aqui, ele dá uns 2 passos pra frente aqui. Ah, sim, né? Para poder tentar trazer mais tamanho, né? Na hora que ele vem Dá aqui pra ver também. pelo braço que tá na frente, olha lá. Então, não, mas na hora que ele vem, aí depois ele dá os passos pra trás. Ó, ele já chega, ele já começa, ele vai dando uns passos pra frente de leve, aí, ó. Pra fazer. E Tinho? Eu queria até tirar uma dúvida. Se eu não me engano, o Tamer já falou que ele até prefere que não faça vácuo. Que ele falou que prefere ver todo mundo. Sem o vácuo. Então, É assim, que, na verdade, quando todo mundo faz o vácuo, fica tudo muito parecido. Né? muito parecido, mas não é obrigatoriedade. Não é obrigado. vácuo que determina quem é campeão ou não. Olha, você vê como ele está muito condicionado, o Urso, né? Urs, Olha, pra mais mim- do que o Mike. Muito mais. Eu, olhando assim, falando de condicionamento, se fosse para optar, o Urs seria o campeão. Pra curiosidade da galera, se o Mauricião puder pegar, Mauricião, o scorecard, Vou procurar aqui.
Eu tenho mais ou menos o que o árbitro disse, porque a gente foi pegar o feedback do árbitro, mas eu preferia que o Maurício colocasse depois. Pode continuar, Itinho, desculpa. E o que eu queria falar também é que assim, o fisiculturismo em si fala-se muito em densidade. E quando eu olho o Júlio, ele é o cara mais denso. Sim. Né? Ele é o mais denso, o mais volumoso. Isso. Jorlan? Então ali foi questão de posezinhas, né? Que... Não, eu parei muito na parte do bíceps de frente, né? Porque essa questão do vácuo hoje em dia acabou sendo um ponto que as pessoas batem muito em cima, né? Só que eu tenho também a minha preferência. Eu prefiro ver o Júlio posando com o abdômen em contração, porque completo, eu vejo um físico mais completo, né? Os outros dois fizeram o vácuo, porém, eu acredito que o vácuo traz um pouco mais de serrátil anterior e grande dorsal na pose, porém, eu não curto tanto de ver isso. Mas como o Júlio falou que pegou o feedback, eu até queria saber, a arbitragem falou alguma coisa de vácuo? Não ficou bom porque você não fez o vácuo do duplo bíceps. Não. Porque todo mundo pensa que, ainda mais pelo clássico, e até mesmo os bodybuilders, 212, não digo nem tanta open, mas todo mundo fala, tem que fazer o vácuo, tem que fazer... Eu falo, cara, o vácuo é preferência, não é obrigação. Isso e aí. deixar isso claro para as pessoas, né? Mauricião, faz a leitura aí. Vamos Mauricião lá. é o especialista em scorecard. Especialista. Lo especialista. Teve árbitro que colocou ainda o Urs em primeiro, né? Ó, Renato. Sim, Se a ele gente perdeu ver por um aqui, ó, pontinho, você o vai ver. Urs é o número 13 aqui e o Mike é o número ponto. 19. Tá? E o Júlio aqui é o número 4. O Mike, ele teve aqui um segundo colocado, então ele tem dos 3 juízes 1 e 2. E o Urs, ao contrário, 2, 2 e 1. Todos deram para o Júlio o terceiro colocado. Sim. Ok. Ou seja, por um ponto, o Urs, ou Urs, não sei como é que se fala, vamos falar Urs, perdeu para o Mike Summerfield. Na verdade, o que eu entendi foi que eu venci em 2 poses e perdi em 3. Eu não sei o número de poses, eu fui pegar o feedback dos árbitros. O que os árbitros deram de feedback? Eles disseram que na pose de frente, olha isso, na pose de frente, o Urs ganhou do Mike, mas perdeu na pose de costas porque ainda demonstra um dorsal muito imaturo. Faz sentido. Falou isso. E se você for parar para ver, por pior que tenha sido, de repente, A pior pose não, do... por mais, por menos encaixada que foi a pose do Mike, ele tem espessura. Sim. Quer ver? Coloca ele de costas. Ele Ele tem espessura. ele tem mais tempo que de é uma treino, né? espessura diferente do Urs. Olha lá, tá vendo? Solta aí, Mauricião. Ele deve estar citando principalmente ali, ó, a parte baixa das costas. Né? Tá vendo? Ainda é imatura. Certo? Mas foi um pontinho. Haja visto que teve árbitro que deu o primeiro colocado. Só que eu e o Júlio, nós conversamos uma coisa e olha que legal. A gente não está aqui para ficar puxando o saco do Júlio ou fizemos uma live para dizer isso ou dizer aquilo. Até porque a gente não chora, né, Júlio? Não tô aqui para chorar. Lance é o Tô seguinte. de bom agrado com o terceiro lugar. O Júlio estreou na Classic, pegou um incrível terceiro colocado. E o que é o feedback dos árbitros lá? Que eu também peguei. Dorsal serrátil, para dar aquela mesma alusão no duplo bíceps de frente que o Mike tem. Uma caixa muito larga, Sim. com uma cintura pélvica muito estreita. Sim. Que traz uma estética de físico muito grande. Mas qual é o grande trabalho, qual é o grande desafio do Júlio? Mobilidade, gente. Mobilidade. É um camarada que é todo lesionado. É cotovelo, é ombro. Por exemplo, o Júlio, ele subiu no palco sem aquecer peitoral. Porque o Júlio não consegue fazer flexão. Não dá. Sim. Outra coisa. Então, limita muito o aquecimento dentro de um Quantos local anos? que não tem máquina e equipamento. Não tinha nada lá. Você tinha que aquecer com o pano ou com o próprio corpo. Não tinha nem nada. nem halter. Nem halter. Quem levou essas coisas levou. Como é que Quem não você levou... aquece peitoral? Então, e vendo isso, né, quando eu fiz um dia de treino com o Júlio, a gente fez umas poses aqui, onde eu falei pra ele, cara, eu acho que o Pilates pode ser uma saída. Sim. Me ajudou demais. Foi salvador pra ele. Foi salvador total. É. Se vocês observarem o meu Chicago e o meu Vancouver, eu não tinha as poses assim. Alinhou demais as minhas poses, mas ainda Principalmente não é o em suficiente. rotacional ombro. Exato. Então, no duplo bíceps de costas, ele era poderoso, mas não tanto quanto é agora, justamente porque agora que eu consegui trazer a postura adequada para conseguir a contração máxima dele, de toda a cadeia posterior.
E isso eu ainda não consigo fazer de frente, porque essa rotação ainda não está ajustada para isso. Então eu preciso conseguir ajustar mais essa rotação, e essa rotação depende dessa flexão de cotovelo. Então eu vou ter que fazer essa artroscopia no cotovelo para poder conseguir fazer esse movimento, e espero que dê certo. Por que eu não fiz antes essa artroscopia? Porque o Muzi sempre falou que pode ser que não dê certo. Mas eu tô vendo que chegou num ponto que é a minha última saída e eu quero tentar. E se não der certo, o que acontece? Se não der certo, vai ficar do jeito que tá. Ô, Júlio, e você tem quantos anos? 42. Quase o dobro da idade. 42 não, Julião, vai. Vou fazer 43 agora, dia 16. Quase o dobro. Um ano e um a mais e você tinha o dobro do urso. Agosto. Né? Faço dia 14. Isso. E quantos anos o Mike tem, você sabe? Eu acredito. O Mike eu não sei. O Earth tem 22 O Mike tem ou 23? 25 ou 26. O Mike eu não sei. Ele é Ô, novinho Julião, também. você é quase a soma dos caras, Julião. Eu sou quase a soma dos caras de Quase. tempo de treino. Eu tenho o tempo de treino que eles têm de vida. Mas isso também tem seus pontos positivos. Tem. Eu vejo um físico muito mais denso do que o dos outros meninos. Não, e assim, o que eu posso falar para vocês? Tá aí o que a musculação pode fazer com vocês. Eu tenho 42 anos brigando de frente com rapazes de 20, 25. Mas uma coisa é fato, né, Julião? Se você quiser ter a mesma estética de duplo bíceps de frente que eles, você vai ter que passar por um procedimento cirúrgico. Não, eu vou fazer isso, Renato. Eu vou porque eu não vou parar. E não adianta, você vai ser perseguido por essa limitação. Vou ser perseguido por essa limitação. Então, tudo que eu puder fazer para poder melhorar esse aspecto, eu vou melhorar. E o que seria essa cirurgia? Essa cirurgia seria uma artroscopia, que é um procedimento onde se entra com as câmeras, né? É laparoscopia? É igualzinho, você abre com câmera ali um cortezinho de 1 centímetro. E o que você tem que E fazer? aí você faz um raspado no cotovelo. Porque formou uma calcificação ali. Isso, e aí você tira aqueles osteófitos, aqueles pedacinhos de osso que estão ali limitando a flexão do cotovelo, e aí eu tenho novamente o movimento completo. Aí eu preciso fazer um trabalho muito forte de fisioterapia para trazer essa mobilidade de novo que foi perdida, para poder conseguir. Porque o que eu preciso, o que falta ali? Ó, tá vendo o cotovelo esquerdo? Se eu conseguir flexionar o cotovelo direito igual ao esquerdo, já dá jogo. Entendeu? Quer ver, Maurício? Põe a seta ali pra galera Olha lá, entender. ó. É nítido, ó. Esse aí fechadinho, ó. Ó como ele... E eu poderia fechar um pouquinho Ó o outro mais. bem aberto. Sim. É que eu não fecho mais justamente porque eu preciso tentar trazer equilíbrio. Para trazer equilíbrio eu tenho que segurar ele mais aberto. E aí você vê a diferença de tamanho de braço. Porque com essa limitação, né? Tamanho, detalhe, tudo ali. Mesmo ó. assim, ainda tá maior que o dos meninos. Entendeu? E assim, é exatamente isso que faltou para eu poder trazer a silhueta que eles queriam para a competição. São poucos erros que eu tenho que corrigir para conseguir trazer o equilíbrio para o físico e torná-lo mais competitivo. E eu tenho certeza que se eu conseguir esses feitos, eu tenho grandes chances de estar no Mr. Olímpia. E eu acho que trazendo essa mobilidade, até essa pose de duplo bíceps de costas, você vai conseguir, devido a essa flexão maior, trazer um pouco mais com a escápula o grande dorsal. É isso.